Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marco Orenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Falei, Marquinhos. Estamos aqui na boa, nesse inverno que tá chuvoso, né? Dessa vez a gente não pode reclamar. E vai continuar chovendo amanhã, no dia seguinte. 31 de outubro, né? Ih, cara, Ô, 31 de 31 de dezembro, né, dezembro, cara? João. 31 de 31 de dezembro. dezembro. O que eu Como é falei? que tá a Outubro eu não rapaziada sei. no Brasil agora, Cara, João? eu acho que eu falo tanto 7 de outubro, 7 de outubro, que aí eu já Entra, meto né? outubro no meio e tudo, né? Pois é, a Vem galera do cá. Brasil está tá Tem- preparando para calibrar aí. E a gente aqui na labuta. Amanhã eu trabalho, Pô, acordo cedo para trabalhar. Aliás, Ah, quero é, fazer uma amanhã errata. Quero fazer uma errata. Na semana passada eu falei passa. que o Novigod era o Natal dos russos. E É, não, não é é o o Ano Novo Natal. mesmo. É É o Ano uma Novo festa mesmo. civil, né? Como é que chama? É pública, é uma festa secular, assim, mais ou menos, porque É, não, é o Ano é, né? Novo. É o Ano Novo deles. É. Eu vou te falar, eu tenho 6 alunos que os pais são imigrantes da ex-União Soviética. E Ah, nenhum dos 6 vai para a escola amanhã. é? É a Porra, festa, é vão uma cair na festa para eles. É vodka. uma festa para Porra, eles, né? É tipo, muito maneiro. Não, os moleques têm 13 anos, né? Porra, 12, 13 anos. Então, Réveillon, porra. na voz que eles não vão cair, hein? Espero eu. Olha, Mas vão entrar no. Vão meter o atestado aí. O atestado. vocês sabem se eles vão pular ondinha, João? Ou isso é coisa Não, de... sei Ah, lá, não pula, não. não. Não tem O russo não pula onda. Iemanjá na É, Rússia, esse é um negócio maneiro, né? mas não vai. Será que chega? Eu não conheço nada de mitologia eslava lá da antiguidade, mas será que tem alguma deusa do mar? Deve ter. Esses Porra, mas povos são pular deuses do onda mar. agora, imagina agora pular onda em Moscou, João. Moscou não tem mar, Imagina. né? É, Não, por mas. Rio, vai lá no É. Rio, Moscou, pular. Não vai pular, meu irmão. Não vai Então, pular um frio não, do você vai pular, cão. não, você vai pular e você vai quicar ali, porque deve estar Vai congelado. quicar, é. Ou vai cair, congelar, morrer congelado. Pô, aquele Rio. Pô, Moscou é maneiro. Tu foi a Moscou já? Não fui a Moscou. Queria muito ter Passei ido. 3 dias em Moscou, cara. Moscou é, sei lá, uma cidade meio estranha. Mas é maneira, grandona, A né? capital Interessante. oriental, né? Assim que ela é conhecida na Europa. É, bem grande a cidade, aeroporto meio precário, assim, na época quando eu fui. Eu fui deixar a mala no aeroporto, cara. Foi uma parada, era um resquício muito soviético, cara. Sabe quando vai vai deixar a mala no aeroporto, né? Em alguns aeroportos tem um locker que tu deixa lá, passa o cartão de crédito, não sei o quê. Lá nesse aeroporto em Moscou, não. Era um cara, meu irmão. Eu tinha que andar até o final do canto lá, não sei o quê. Aí tinha um velhinho sentado lá, um senhor sentado, o cara pegava um livrão, meu irmão, um livro enorme assim, tipo aqueles livros de cartório, abria lá 800 páginas e escrevia assim, pegou meu passaporte, escreveu o nome, escreveu o número do passaporte, a hora que eu cheguei e o dia que eu cheguei, não sei o quê, e na volta, aí me deu um papel, né, com o número da página onde ele tinha anotado tudo, para na volta eu dar para ele poder pesquisar a página em que ele anotou meu nome. Isso aí, cara, tem 10 anos. Olha só, cara. Não tinha computador não pro malandro, cara. O cara lá sentado, tudo no livrão do cartório lá, cara. Mó loucura. Mó loucura. Moscou. Cidade interessante. Frio do cão. Frio do Frio. cão. Era outubro também quando eu fui. É, Já tava bem frio. o voo deve estar baratinho agora para lá daqui. É? É, Será? sempre é no inverno, sempre é barato o voo para lá. Inverno? Que ninguém quer ir para lá Ah, no inverno, né? fica aí. Pode crer. Frio do cão. Bom, é isso, João. É isso. E a chuva, cara? Choveu bastante aí, cara? Choveu granizo, choveu pra caraca. E vai chover mais ainda amanhã. Mas aí, Amanhã, enfim. né? Mas é. Que bom, que bom. Chuva é uma coisa boa Que aqui na bom mesmo. região. E o frio, tá fazendo uma friaca, hein? Baixou a temperatura pacas. Baixou. O frio a gente está lidando, né? Pô, Tirando mas essa dor de garganta que eu é, tô aqui agora, com o frio a gente está lidando. essa semana, pelo menos aqui na Jerusalém, porra, fez um frio, malandro. Mas tá A bom. Jerusalém é pior que Inverno, aqui. né? Inverno, não tenho o que reclamar, não reclamo, não. Eu curto. Eu Não, curto eu também tudo. curto, também curto. Eu gosto do inverno, gosto do verão, eu me Eu divirto. daria um mês Tento e me meio mais divertir. de inverno e tiraria um mês e Tá meio mais de verão se bonito, eu pudesse. tá bonito. É isso, João. Então, aquele tradicional. Bom, já deixamos aí, né, o registro 31 de dezembro, 10h25 da noite, 31 de dezembro de 2025, 10h25 da noite, a gente Último gravando programa aí, do ano. último programa do ano, gravado aí nas últimas horas do ano, né? Já é, já é quase Réveillon no Irã. No Irã sabia que no Irã são 3 horas, 2 horas e meia a mais, não, 1 hora e meia a mais que aqui? Sabia não.
Uma hora e Uma meia? hora e meia. São 11h55 no Irã agora. Tô com uma hora e meia. Enfim, já é quase ano novo no Irã, aqui ainda não. O Irã, inclusive, é parte do nosso podcast essa semana. Bom, vamos lá, então, aquela minutagem aí. Gente, esse podcast também vai ser curtinho, porque a gente sabe que tá todo mundo aí em ritmo de Réveillon e a gente vamos dizer assim, vai acompanhar vocês nesse ritmo, então. Então, podcast vai ser bem mais curtinho essa semana. Vamos que vamos. Primeiro bloco, a gente vai tratar da questão de Gaza, informações aí que a gente teve na última semana, e também a questão do reconhecimento da Somalilândia, né? Israel reconheceu esse país aí, que eu não sei se vocês já ouviram, Somalilândia foi reconhecido por Israel. Segundo bloco, a gente vai tratar da questão da política interna. Netanyahu esteve com Trump aí na Casa Branca essa semana, viajou na segunda-feira, a gente vai tratar sobre esse assunto e também sobre novas questões relacionadas aí ao Qatargate e também a ex-promotora do Exército, né, aquela ali que vazou os vídeos dos soldados como é que chama? Torturando, né, um prisioneiro palestino e depois foi descoberto e tudo mais. Enfim, tem novas aí informações do caso. E por fim, a gente vai tratar dos ataques, né, que o ministro da ocupação, Bezalel Smotrich, né, o governador da Cisjordânia, fez ao juiz Tzhak Amit, né, que é o presidente da Suprema Corte. Terceiro bloco, essa semana a gente vem de dica cultural, palavra da semana e correio dos ouvintes. É isso, gente. Vamos então para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões do conflito esta semana. Bom, João, poucas informações aí, né, de Gaza, de mudanças, né, na realidade na faixa de Gaza a gente teve essa semana. Nada de novo aconteceu, muito pouco sobre o futuro, né, aí desse cessar-fogo, né, como é que isso vai continuar acontecendo, entrada de tropas ou não, a gente não teve muita informação essa semana, mas sim recebemos informação de que a situação do Hamas, apesar do Hamas manter o controle na faixa de Gaza, né, a situação deles ali não é tão forte como eles gostariam de que fosse, né, eles tentam mostrar mais do que eles são, e pode ser que eles tenham, em algum momento, comecem a ter algum problema aí para manter o controle ali da região e se manter ainda enquanto governo ali, né? E isso, obviamente, tem implicâncias no próprio desenvolvimento do cessar-fogo. E também, como a gente comentou, como eu comentei no início, Israel reconhece a Somalilândia, um novo país ali que é criado, que tente, enfim, foi decretada a independência, agora ele tenta o reconhecimento internacional, né? E fica ali bem no chifre da África, né? Ele fica muito perto do Iêmen, no outro lado do Golfo, né, do Iêmen. E como os ouvintes que estão mais ligados aí, acompanham a gente há mais tempo, vão lembrar que também esse foi um dos países que foi aventado aí pelo governo de Israel para que pudesse receber palestinos, né, que deixariam Gaza por vontade própria, né? Aquela política de limpeza étnica e tudo mais. É isso, João. Faixa de Gaza, sem muita novidade, e a gente vai ter que acompanhar aí o que vai acontecer. E esse reconhecimento da Somalilândia, que Israel não foi acompanhado por nenhum outro país, muito pelo contrário, acabou gerando aí algumas crises, algumas polêmicas internacionais, e pode levar ainda, pode levar não, né? Pode agravar o isolamento de Israel no cenário internacional. Pois é, Marquinhos. Então vamos lá, vamos começar pelo cenário interno, tá? Gaza, como a gente comentou, a mídia israelense não está trazendo muita notícia. Eu acho que a mídia que vocês escutam localmente aí, Brasil, Portugal, Estados Unidos, né? Falando o nome dos países de onde vêm nossos principais ouvintes, também não está repercutindo muito o cenário em Gaza. É sinal de que o que acontece lá é mais do mesmo. A gente vai voltar a falar um pouco de Gaza no próximo bloco, quando a gente falar da reunião do Netanyahu com o Trump. Mas o que aconteceu de gás importante, ou o que está por acontecer de gás importante, foram duas coisas. Uma que já aconteceu e uma que tá prestes a acontecer. A que já aconteceu é, um documento emitido pelo Hamas de avaliação sobre a guerra e sobre os acontecimentos dos últimos 2 anos. Né? É um documento oficial do grupo, no qual eles justificam a sua posição, justificam a sua luta armada. Eles inseriram no seu documento uma série de terminologias e conceitos acadêmicos relacionados a colonialismo, como é que é o nome disso?
a imperialismo e relacionando a posição de Israel com a posição dos países europeus. Eles estão agora coadunando o discurso deles com a crítica a Israel que vem do movimento intelectual e da academia. Isso a gente já tinha chamado a atenção aqui no nosso podcast durante a guerra, como o Hamas estava alterando essa terminologia. Nesse documento, que é para o público interno palestino, eles também estão adotando essa terminologia. Parece que o Hamas está adotando uma mudança de discurso, está se afastando um pouco da justificativa islâmica, né, religiosa, teológica, como base dos seus argumentos para explicar a luta armada, e está adotando um conceito que dá para eles alguma legitimidade no cenário internacional, pelo menos para parte da população. É óbvio que o documento do Hamas tem uma série de imprecisões, eu não estou nem fazendo a crítica se eu concordo ou discordo do que está escrito ali. Eu tô comentando agora primeiras imprecisões, por exemplo, eles. E mentiras, né, também. Eles citam que mataram 5.900 soldados israelenses, quando o número de mortos foi cerca de 1.000. É, eles dizem que o Hamas adotou a luta armada porque Israel não respeitou os acordos de Oslo, o que também não é verdade. O Hamas adotou a luta armada, inclusive no contexto dos acordos de Oslo, para evitar que eles fossem assinados. Em alguns momentos a gente pode ver uma falsificação histórica do Hamas, o que é uma coisa que não é novidade. É, em outros momentos, eles dão uma interpretação própria a eventos específicos. É uma carta que foi recebida com crítica por boa parte dos intelectuais palestinos da Cisjordânia, especialmente aqueles que não são ligados ao Hamas, porque eles trataram o conflito como uma ação necessária. O 7 de outubro foi uma ação necessária pela luta palestina, e quase não se relacionaram com o sofrimento do povo palestino e o que aquilo ocasionou. Ou seja, tratam as mortes dos palestinos como uma consequência justificável e natural, justificável não diria, mas como uma consequência natural e talvez necessária para que essa luta possa ser alcançada. E o principal êxito citado pelo próprio Hamas é que vários países ao redor do mundo reconheceram o Estado palestino nesse contexto. Enfim, ainda vai dar pano para manga isso. E a notícia que tá para surgir é que o Hamas vai convocar agora eleições internas para eleição, né, para votação, para nomeação dos membros do Conselho da Shura, que um conselho de sábios, um conselho religioso, que é o responsável por tomar as principais decisões internas do grupo. O Conselho da Shura devia ter sido renovado em outubro do ano passado, perdão, em outubro desse ano, de 2025, quando a gente está gravando em 2025, mas não aconteceu porque eles não tinham estrutura para convocar essas eleições no contexto da guerra. Em outubro, vale a pena te lembrar, já tinha cessar-fogo, mas eles esperaram um pouco mais para poder convocar essas eleições, e elas já vão acontecer nas próximas semanas. E aí, quando houver eleições, o Hamas vai eleger também o seu próximo comitê executivo, que, em outras palavras, é a liderança do grupo. E a gente vai começar a entender para que sentido o Hamas está indo. Agora o Hamas está sendo governado por uma liderança interina. Todo o primeiro escalão do Hamas em Gaza foi morto. No exterior, parte dele também. E o grupo tem a necessidade de se renovar, de eleger novos líderes, para que eles possam, de alguma maneira, direcionar, traçar as diretrizes do grupo, do movimento, para onde eles vão agora. Era natural que isso fosse acontecer, e agora a gente já tem até data para isso acontecer. Enfim, fechando então o Hamas. Com relação aos outros dois pontos. Marquinhos comentou, né, Israel reconheceu a Somalialândia, né, como um país independente. Já foi o primeiro país do mundo a reconhecer a Somalialândia como país independente. Outros três países têm relações comerciais com a Somalialândia, que são a Etiópia, os Emirados Árabes, e o terceiro país agora, eu não me lembro qual é. Mas são três países só que têm relações comerciais. A Etiópia foi o primeiro que estabeleceu. Hoje, um repórter do Canal 12 israelense visitou a Somaliland, fez uma reportagem, entrou pela Etiópia, né? Estão vendendo bandeirinha de Israel e estão todo mundo dizendo que Israel é o melhor amigo do país, porque enfim, é um território que tem mais ou menos 4, 5 vezes o tamanho de Israel, mas a população de um terço da população israelense, são 3 milhões de pessoas, mais ou menos, 3 milhões e meio de pessoas, a população da Somaliland. É um território que ele é independente de fato, mas ele não é reconhecido, né? É parecido com o Chipre turco. Eles se manejam, né? Enfim, se organizam como território independente, mas como eles não têm independência reconhecida, eles estão travados por uma série de questões, e o reconhecimento de Israel
ele não, a Somaliland esperava que os Estados Unidos fossem seguir. O Trump disse que está estudando essa situação, ele se esquivou um pouco dessa situação, mas a Somaliland, enfim, Israel não tem relações com a Somália. A Somália é um país que, segundo Israel, apoia grupos terroristas. Então, apoiar a Somaliland nessa disputa seria um caminho natural. O problema é que isso irrita alguns aliados de Israel, né, como o Egito, ou como a Arábia Saudita, que é um potencial aliado. Então, Israel nunca tinha feito isso até agora. E por que fez? E como o Marquinhos falou, a chave da resposta está ali. Somaliland está colada no Iêmen. Ela é a outra ponta ali do estreito que separa o Mar Vermelho do Oceano Índico. O Mar Vermelho, na verdade, é parte do Oceano Índico, mas que faz aquela diferenciação. Para as ações de inteligência israelenses estão próximas dali, estarem próximas do Iêmen, ameaça os Houthis, né, que é o grupo com quem Israel teve um estresse durante um tempo muito grande durante os últimos 2 anos. Para a inteligência israelense facilita para interceptação, para instalação de antenas, para venda de armas, enfim, para você inclusive instalar bases militares ali, o que não é fato que vai acontecer, mas pode acontecer. Isso preocupa os Houthis e essa é a razão principal para esse reconhecimento. Não tem nada, obviamente que relações comerciais vão acabar acontecendo, pode ser que haja investimentos israelenses na Somalilândia, mas por agora tudo indica que a principal intenção de Israel é ter uma presença numa região estratégica muito relevante. E por fim, um comentário pequeno só para a gente não deixar passar. Talvez você esteja acompanhando que o Irã está entrando no dia 31 de outubro, outra vez outubro, no dia 31 de dezembro, a gente está falando aqui que o Irã está entrando no seu, entrou, né, passou pelo seu quarto dia de grandes protestos internos. A situação econômica do Irã é catastrófica. O presidente do Irã admitiu, a gente falou isso na semana passada, que não tem condições de lidar com os problemas econômicos, pediu desculpa à população, mas disse que estava com as mãos atadas. E a população não aceitou bem essa rendição do presidente. Obviamente que o presidente não é o principal poder no Irã, né? Então a sua limitação ela é conhecida por qualquer pessoa que acompanha minimamente o Irã. Mas a população não aceitou isso e tem muita gente saindo das ruas. Os protestos começaram como genuínos, mas a gente já escuta palavras de ordem pedindo a volta do Shah, o que dá a entender que a oposição iraniana não sei, não sei se eu diria sequestrou as manifestações, mas está usando as manifestações também, a oposição tradicional iraniana, enfim, para poder restabelecer o regime monárquico anterior à Revolução Islâmica, o que não desperta muita simpatia nem da população iraniana de maneira geral, nem do resto do mundo. E em Israel, a resposta que se deu é que Israel está acompanhando, sem saber exatamente quais vão ser os desdobramentos, é muito cedo para saber, mas está acompanhando o que pode acontecer. E estão chegando a falar agora que se o regime se vê muito acuado, pode atacar Israel, e etc e tal. E eu acho que isso é a mídia israelense delirando, simplesmente, né? Mesmo que o regime não está acuado. A gente não tem milhões de pessoas nas ruas. O Irã é um país com quase 100 milhões de pessoas. E não tem milhões de pessoas nas ruas. Tem algumas centenas em algumas cidades, algumas milhares em outras. Não é que estão multidões. Realmente são protestos grandes. A polícia tirou hoje com arma de fogo contra a população. Os protestos estão crescendo. A crise econômica ela é real. E ela pode aumentar. Isso pode fazer com que os protestos aumentem, mas a gente está muito longe ainda de um cenário de que o regime está correndo qualquer perigo de queda ali. E aí, se eles estiverem correndo um risco de queda, se eles vão decidir atacar Israel para tentar unificar o povo em prol do regime, enfim, parece um cenário absolutamente insano. Mas é engraçado como os israelenses, eles se. Eu vi o Ohad Helm, o jornalista do Canal 12, dizendo: vocês aí, espertões. Foi basicamente isso que ele disse, com essas palavras. Vocês, os sábios aí que estão acompanhando e escrevendo nas redes sociais, saibam que o regime do Irã usa esses comentários de vocês e esse abraço que vocês querem dar na manifestação é um abraço de urso. Olha, eu acho que é uma mania de grandeza, né? Você atribuir a comentários de israelenses nas redes sociais uma importância, enfim, que não tem de fato. Não tem. Enfim, é um negócio. Chega a ser tosco, né? Quiserem pensar, Israel está por trás dessas manifestações. Os caras realmente, alguém aqui em Israel acha
que os iranianos não sentem os efeitos da crise econômica na hora de sair na rua, né? Tipo, os que estão vendo os manifestantes que têm dificuldade para comprar comida, vão achar, não, eu não vou sair porque Israel está por trás dessas manifestações, porque um Zé Bunda lá das redes sociais, do Twitter, escreveu um negócio, e essa é a prova de que é o Mossad que tá, enfim, pelo amor de Deus, né? Tem que acompanhar esse caso, mas tem que acompanhar como vários outros protestos e ondas de protestos aconteceram no Irã e que não resultaram na queda do regime dos ayatolás. Pode ser que essa seja diferente das outras. Por enquanto, está muito cedo para a gente chegar numa conclusão dessas. Ah, essa megalomania de ver israelocentrismo, né, é uma parada muito comum aqui, né, que o mundo inteiro. Ah, tem coisas que vão, eu entendo e tem coisas que eu até concordo, né, que superdimensionam Israel, a política israelense, né, muitas vezes de uma forma completamente desproporcional. Isso de um lado é correto, isso estou falando do lado de fora, né? Fora daqui, superdimensionam as coisas que acontecem aqui de uma forma absurda, completamente desproporcional, muitas vezes. É, não estou falando sempre, né? Muitas vezes. Mas, por outro lado, também a população aqui dentro também superdimensiona a importância do país no cenário mundial, muitas vezes. Eu acho que são dois superdimensionamentos que completamente esquizofrênicos, mas é isso, né? Enfim. Vamos lá, vamos para o segundo bloco, João, para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, João, Netanyahu foi mais uma vez, pegou aí as asas de Sião, Canaf de Sion, né, cara? O avião do primeiro-ministro, o Air Force One. Foi para os Estados Unidos, encontrou com Trump na Flórida, não foi na Casa Branca, foi na Flórida, né? Muito frio na Casa Branca agora, né? Washington vai para a Flórida, que é melhor, junto lá com a rapaziada aposentada, com os pais do Seinfeld, de todo mundo e trataram aí do Irã, da Turquia e também do seu indulto, da libertação do indulto presidencial, né, que o Netanyahu quer. Bom, Irã, quando a gente, como comentamos aí na semana passada, né? Israel volta a falar num possível ataque ao Irã por conta do desenvolvimento da volta, né? Da retomada do desenvolvimento do projeto de mísseis balísticos iranianos, né? Eles retomaram aí a sua indústria depois do confronto israelense, dos ataques americanos também. E Israel fala que isso pode fazer com que tenha que atacar novamente o país. Isso foi discutido na Casa Branca, como também a participação da Turquia com o envio de tropas, né, para a faixa de Gaza, é um pedido que a Turquia quer. Inclusive, também o Trump falou que pode ser, está bem inclinado a vender caças F-35 para a Turquia, o que é um problema para Israel, né, que são assim os caças mais desenvolvidos aí, mais modernos da Força Aérea e seriam vendidos, da Força Aérea Americana, né, e seriam vendidos também para a Turquia. E por fim, a questão do indulto, porque o Trump, João, falou que já ligou para o Herzog, presidente israelense, e que tá tudo acertado. E aí, cara, o que mais teve nesse encontro entre Trump e Netanyahu na Flórida? Olha, vou primeiro para os bastidores, já que eu acho que os bastidores são interessantes. O que o Barak Ravid, do Canal 12, do Ala, né, e do New York Times, reportou é que o Trump não estava com muita vontade de receber o Netanyahu nesse momento, porque é época de festas, né? Ele quer descansar, pô, não quer receber ninguém lá, mas eles receberam porque não quiseram ser descorteses, mas o Netanyahu não foi até a Casa Branca, foi até a Flórida, porque o Trump está descansando. Então, ele foi lá atrapalhar o descanso do presidente dos Estados Unidos. Mas o Netanyahu precisava desse encontro, pelo jeito, porque ele queria levar o tema do ataque ao Irã, e também porque ele está em campanha, né? E quem está em campanha precisa estar o tempo todo se manifestando e fazendo coisas importantes. E a campanha do Netanyahu, ela é uma campanha não só eleitoral, né? É uma campanha também pela anulação do seu julgamento. Ele precisa do apoio do Trump para isso. Então ele chegou a Mar-a-Lago, na Flórida, se reuniu com o Trump e fizeram aquela coletiva de depois, né? Como tradicionalmente fazem. O Netanyahu quase não falou na coletiva, a maioria das perguntas foram direcionadas ao Trump. E eu vou destacar aqui quatro pontos sobre os quais foram falados. Primeiro, você já falou, né? O indulto do Netanyahu, que eu acho que é o que no cenário interno é o que mais repercute. O Trump disse que já falou com o presidente Herzog e que o indulto está a caminho e que ele está feliz por isso. O Herzog negou.
disse que não tem, que a última vez que ele falou com o Trump foi quando ele veio para Israel no ano passado, para anunciar cessar-fogo, que eles tocaram no tema e que ele disse qual era o processo e que não prometeu nada para o Trump, e que vai continuar tratando do caso com a seriedade que ele precisa e blá, 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 e ficou nisso. Agora a gente tem aí duas possibilidades. Ou o Trump está mentindo, ou o Herzog está mentindo. E qualquer uma das duas possibilidades, ela é muito plausível. Porque o Trump mente, mas o Herzog, se o Trump estiver falando a verdade, o Herzog, óbvio que ele tem que mentir. Ele não pode concordar, né? Então, o Trump mente, mas ele às vezes também fala a verdade. E se ele estiver falando a verdade agora, o Bugézia não tem outra opção que não mentir. Ele não pode dizer, é verdade, eu já providenciei o indulto, ele está por sair já. O Trump me deu uma pressão aqui e eu vou soltar isso aí daqui a pouquinho, tá? Então falta só os procedimentos burocráticos aqui, mas já vai ser. Ele não pode falar isso. Então, a gente está com essas duas possibilidades em aberto. É, Outro tema que foi debatido entre os dois foi a questão do Irã, né? Se Israel vai atacar o Irã. O Trump disse o seguinte: é, a gente vai apoiar um ataque israelense ao Irã se o Irã realmente mostrar que está disposto a se rearmar. É, Isso pode parecer, ih, caraca, vamos ter outra guerra daqui a pouco, mas também é o seguinte: o que o Irã demonstrar que está se rearmando? Quem tem essas informações, né? É o Trump que tem. Então o Trump decide se o Irã, por exemplo, estiver fazendo, se ele vai divulgar isso ou não. O Trump decide como ele vai interpretar as ações do Irã no reator nuclear, porque restabelecer, reconstruir reator nuclear não necessariamente significa estar se rearmando. Pode significar, pode não significar. Então, deixou em aberto, né, atendeu a demanda do Netanyahu, que não fechou as portas, e mesmo que, e se o Trump tiver autorizado um ataque de Israel para o Irã amanhã, porque a palavra é autorizado mesmo, né, Israel não pode fazer sem o respaldo dos Estados Unidos. Ele também não ia falar. Então a resposta dele interessa a demanda do Netanyahu. E aí o Netanyahu já conseguiu 2 pontos aí. O grande problema dessa reunião dos dois é no que o Netanyahu não pediu, o Netanyahu não levou até o Trump, mas o Trump foi perguntado e respondeu sobre isso. Que são duas questões relacionadas a Gaza. A primeira, a reconstrução de Gaza. O Netanyahu e o seu gabinete, inclusive membros do seu gabinete, disseram que ele devia ir para Washington. Agora ele não foi para Washington, foi para Mar-a-Lago, mas que ele devia se encontrar com Trump, já colocando como condição para a reconstrução de Gaza o desarmamento do Hamas. O Netanyahu repete isso várias vezes. E o Trump, ele disse que a reconstrução de Gaza já começou quando ele foi perguntado pela jornalista Gilly Cohen, do Canal 11, aliás, excelente jornalista, quando é que vai começar, quais são os próximos passos até a reconstrução de Gaza. Obviamente que ela já tinha informação para perguntar isso, ela deu uma cutucada para saber que ali ia vir notícia. E o Trump disse, já começou. E já começou sem o Hamas ser desarmado, né? Então, ele colocou o Netanyahu em maus lençóis ali, porque o Netanyahu está prometendo uma coisa e o Trump foi lá e desautorizou. Já começou mesmo? Não sei o que ele se refere com já começou. Mas o já começou ali, do ponto de vista da narrativa, é ruim para o Netanyahu. E a última é que o Netanyahu está dizendo que não queria abrir o corredor, a passagem de Rafah, que ele queria abrir, na verdade, em sentido único, né? Só para sair coisa de Gaza para o Egito e não entrar nada. O Egito se opunha a isso, por isso ele estava fechado. E o Trump não disse isso na coletiva, essa é uma parte que a gente não tem informações da coletiva, mas diversas fontes estão dizendo que o Trump ele disse para o Netanyahu na coletiva que nessa semana Israel tem que se preparar tem que estar preparado para abrir a passagem de Rafah em mão dupla. Ou seja, vai entrar caminhão de ajuda humanitária pelo Egito. Vai ter fiscalização israelense, é óbvio, vai ter isso, até aquilo, mas Netanyahu não queria abrir essa passagem e ele vai abrir. E por que ele não queria abrir? Porque ele quer matar as pessoas de Gaza de fome. Pode ser, eu não sei exatamente se esse é o objetivo dele. Eu acho que, agora, do ponto de vista da segurança, o discurso do Netanyahu é o seguinte: não pode entrar nada do Egito para Gaza, porque é por lá que o Hamas se fortalece. E se isso entrar, o Egito. E se isso entrar, é um fracasso nosso. A gente não vai permitir voltar o 6 de outubro, então essa passagem vai continuar fechada. E de repente ela vai ser aberta, você desautoriza todo o argumento de defesa e de segurança do Netanyahu. Isso complica ele também dentro da sua própria narrativa. Israel, nesse momento, isso também, eu escutei isso através do Barak David, no podcast do Haaretz,
que saiu na semana passada, na quinta-feira passada, depois que a gente gravou, Israel está encrencando e as reuniões feitas pelo alto escalão são com respeito a coisas muito pequenas. Por exemplo, que tipo de barraca podem deixar entrar na faixa de Gaza que não possa, cujo material não pode se transformar em arma para o Hamas. E o alto escalão do governo Trump está muito decepcionado, muito de saco cheio já desse tipo de debate. Cara, isso não é possível que a gente está nesse tipo de debate. Tipo, a gente tá aqui para decidir coisa importante. Israel força a gente a estar nessa situação. E o que o Barak Ravid disse também é que depois da renúncia do Ron Dermer, que era o ministro de Assuntos Estratégicos, o Netanyahu concentra todas as negociações com os Estados Unidos em cima dele. Ou seja, tem ele e tem o quarto escalão lá, o terceiro, quarto escalão. Não tem ninguém mais relevante que pode tomar decisões, que o Netanyahu confia para mandar essa pessoa para fazer uma negociação e que dá um mínimo de autonomia para essa pessoa tomar decisões. Zero. Tudo tem que passar por ele em todos os assuntos. É. E isso atrasa as coisas. E o governo Trump está irritado com isso. Isso também mostra como o Netanyahu não confia nada no Israel Katz, que é o ministro do exterior, né? Inclusive, o Israel Katz, essa semana, fez um comentário ridículo que foi que ele foi a público para dizer como é difícil ser primeiro-ministro, né? Porque eu participei lá do gabinete, eu participo das decisões, quando a gente decide se vai atacar o Irã, se não vai. Mas no fim das contas, quem decide mesmo é o primeiro-ministro. Tudo recai sobre ele, para o bem e para o mal. Então, que bom que a gente tem um primeiro-ministro dele que assume a responsabilidade sobre as coisas que faz. Então, assim, o cara, ele se humilhou, e isso foi uma demanda, a gente sabe também nos bastidores, do Netanyahu, que é o seguinte: para de tentar ganhar crédito em cima das gestões de segurança, porque sou eu que tomo, né? Então, assim, o Israel Katz, que é o ministro da Defesa, que tinha que estar debatendo com os Estados Unidos, com seu semelhante lá, não, o Mark Rubio não, esse tinha que ser o Guidon Saar, que teria que estar debatendo com o chanceler dos Estados Unidos, com o secretário de Estado, né? Mas o Israel Katz, ele está debatendo com seu semelhante dos Estados Unidos, as questões de defesa relacionadas a Gaza, ele não faz isso. O Guidon Saar tampouco, também não faz, né? Então, o que a gente está vendo, que é ridículo, que é absurdo, né? É que a Netanyahu não confia nos seus ministros nomeados, e é ele que tem que fazer tudo, não só porque ele quer colher os louros, mas porque ele também não confia, e também porque ele precisa que as coisas sejam feitas de uma maneira que o favoreça. E o Trump, umas horas se cansa e fala: abre agora o corredor de Rafah. E o Netanyahu, enfim, ele entende que nessa relação manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu acho que a parada essa questão aí, né, do Netanyahu concentrar tudo realmente uma coisa muito central que mostra o próprio governo que ele vai construindo, né? Onde nem o próprio governo ele funciona, porque ele concentra todas as decisões nele, ou seja, toda a construção, a destruição, né, da estrutura do país enquanto uma república, né? Enquanto você tem ali um executivo independente, um legislativo independente, um judiciário independente, isso, como a gente vem retratando, né, ao longo dos anos, isso vem sendo destruído, e agora, o que a gente, além de ver, né, o legislativo completamente atrelado à política do executivo, que ele simplesmente, o legislativo hoje, ele funciona como um carimbador das políticas do executivo, ou seja, o executivo manda o legislativo aplicar uma política e a política é aplicada, aprovada, as leis são aprovadas, completamente atrelados, nada, né, o legislativo não faz nenhuma, o governo, né, a base do governo não faz nenhuma crítica ao governo, não faz nenhuma discussão política, é simplesmente uma correia de transmissão, né, do que o primeiro-ministro quer, e a gente vê que essa concentração de poder na mão dele também, obviamente, é uma destruição de toda a estrutura do Estado, né? Ele decide, ele passa a informação para o legislativo faz o que ele quer. Olha só, tudo controlado na mão de uma pessoa só, né? Que tenta o indulto, porque ele está sendo acusado em caso de corrupção e ele quer receber o indulto mesmo antes de terminar o seu julgamento, né? Então é isso, né? A gente mostra aí realmente que democracia já está difícil, né? Para quem ainda continua falando, é uma democracia, nem tanto, né? Se a gente tem aí o controle total, as decisões são tomadas, e decisões que não são pequenas, né? Sobre o futuro do país, o futuro da faixa de Gaza. Ah, eu não quero voltar para o 6 de outubro. A gente já está no 6 de outubro, né? O fato de a passagem de Rafah estar aberta ou não é o que vai trazer a gente para o 6 de outubro. A gente já está. A gente já está no momento em que
a gente voltou à mesma, uma situação muito parecida, em que o Hamas controla a faixa de Gaza, a gente tem uma situação precária na faixa de Gaza, é obviamente uma faixa de Gaza menor, né, do que a gente tinha antes, porém é uma situação que politicamente não se diferencia muito. Mas é isso que o governo constrói. Ficaram 15 anos com a política de não resolver, e é isso, eles vão continuar, não tem estratégia, aquela história toda que a gente já conhece. Bom, João, vamos para a próxima. Qatar Gate, cara. Tem novos capítulos aí, novidades na questão do Qatar Gate. Comentamos aí semana passada. Eli Feldstein foi à televisão, falou que o Netanyahu sabia das coisas e que, inclusive, falaram que podiam apagar, né, fazer sumir do mapa, desligar a investigação contra eles, né, contra o Eli Feldman, caso isso chegasse no governo. E aí, o que mais saiu essa semana? Na verdade, também saiu semana passada, mas não deu tempo da gente botar aqui nessa edição. Foi uma reportagem do canal I24, feita pelo Avichai Greenswald, que trouxe conversas telefônicas entre o Eli Fedenstein e o Struli Kainhorn. E nessas conversas, o Eli Fedenstein, a gente comentou aqui na semana passada que todo o argumento do Eli Fedenstein se baseia em que ele recebeu o dinheiro do Catar sem perguntar quem é que estava pagando. Mas que ele nunca tinha feito trabalho nenhum para o Catar, que não tem nada disso, que o erro dele foi não ter perguntado, né? Só que a gente não tinha evidência até agora de que o trabalho do Einhorn e do Ulrich para o Catar ele tinha acontecido durante a guerra. A gente tinha assim, indicativos, mas não tinha provas. E nessas conversas, eles estão combinando de que maneira eles vão falar mal do Egito e derrubar a imagem do Egito, e levantar do Catar. E eles se referem ao Egito como o Egito, né? E eles, e o Catar como a gente, como nós, né? Como na primeira pessoa do plural. Ou seja, os caras internalizaram 100% de que eles são parte da equipe do Catar, trabalhando no gabinete do Netanyahu, né? Não no gabinete oficialmente, porque eles não eram funcionários do governo, mas eles eram assessores próximos do Netanyahu, com contato com gente muito importante das forças de segurança também, e eles repassaram informações para os jornalistas, que reportaram isso. Os jornalistas produziram informações acreditando que a mensagem vinha do gabinete do primeiro-ministro, quando na verdade ela estava vindo de Doha, né? Que eram mensagens que visavam enfraquecer a imagem do Egito, principalmente. Eles são responsáveis pelo Hamas ser fortalecido, por lá que passaram as armas, não dá para confiar neles, e blá blá blá, e etc. E o Catar é o país que está lutando pela volta dos sequestrados, é o país que está intermediando, que tem força, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Então essas foram as conversas que foram capturadas aí pelo Greenswag e que foram publicadas lá no I24. Isso quebra com o argumento do Eli Fedenstein e também deixa a gente. Isso prova, né, para quem quiser ver pro A mais B, que os caras atuaram em prol do Catar no contexto da guerra. Ou seja, não tem como você dizer que essas pessoas não estavam atuando contra a segurança nacional. Porque eles, independente se o Egito é o problema e o Catar é a solução, os caras estavam recebendo dinheiro do Catar e estavam a serviço do Catar. Então, se o Egito era o problema, isso não tem nenhuma relevância, porque os caras não estavam atuando por uma boa intenção para o país. Eles estavam vendendo o país para o Catar, usando a sua posição privilegiada como assessores do Netanyahu, e isso, obviamente, coloca a opinião pública, é, expõe, né, a opinião pública uma visão como se fosse de fontes internas do governo, mas na verdade ela vem do Catar, e isso, obviamente, é um atentado à segurança nacional. E o Netanyahu tem a ver com isso. O Netanyahu se esforçou para colocar essas pessoas ali. Ele quis essas pessoas ali, ele confiou nessas pessoas, e no caso do Eli Fedenstein, o cara não passou ele não foi aprovado pelo Shin Bet para estar num cargo de proximidade tão grande com o Netanyahu. E mesmo assim, o Netanyahu quis contratar o cara. Então ele tem total responsabilidade sobre o que esses caras fizeram. Mas será que ele vai assumir a responsabilidade, João? Netanyahu não gosta de assumir essas coisas. Ele diz que nunca é com ele, que não tem nada, é tudo costurado, é tudo inventado. E no final das contas não precisa fazer uma comissão republicana de investigação, eles vão querer fazer uma política, né?
É isso, mas não tem nada, não tem nada. Eles não têm responsabilidade, né? É o primeiro-ministro tem responsabilidade. Ele é só o primeiro-ministro para as coisas boas, para as coisas ruins não é com ele. Bom, João, vamos lá para a próxima. Terminou, hein? O Shabak disse que terminou a investigação sobre a procuradora do Exército, que foi indiciada aí pelo vazamento do vídeo dos soldados torturando o palestino, e agora ela possivelmente vai ser julgada, vai ser indiciada, enfim, será indiciada, será julgada, e a gente vai ver o que vai acontecer. E aí, cara, será que ela vai jogar coisas no ventilador? Pois é, a gente não está sabendo de nada, né? A gente só está sabendo que ela provavelmente. É. A gente já está sabendo que eles acabaram a investigação e que ela muito provavelmente vai virar réu na justiça. Agora, se ela vai virar réu na justiça, enfim, talvez ela faça um acordo de delação, talvez isso nem seja proposto, porque enfim, talvez ela seja o peixe grande que eles querem. O acordo de delação ele é feito quando ela tem gente para entregar, né? E delação premiada, então, igual no Brasil. Mas a gente tem que esperar para ver essa situação. Até agora, nada vazou para a imprensa de envolvimento de pessoas importantes, né, nas infrações e crimes que ela aparentemente cometeu. Mas assim, isso pode acontecer, isso pode vir à tona. Se não vazou, eu diria que tem muito menos chances de que isso realmente aconteça. O Canal 14 fez muita força para tentar mostrar uma relação dela com a conselheira jurídica do governo, espremeu tudo que podia, inventou coisa e não conseguiu sair enfim, do bando de incitação interna ali. Então eu acho difícil que tenha coisa do gênero. Mas quem sabe? Seria bom, né? Sempre bom aquela crise, né? Aquela joga, aquela porra, dá aquela chamuscada na situação e pessoal suando para contar a história, para inventar, enfim. Seria bom, vamos ver, né? Aquele negócio caiu, mas cai atirando, né? Vamos ver se ela tem o que contar por aí. Bom, João, vamos para a próxima então. Para a próxima é sobre a continuação, a continuidade, né, na verdade, dessa política de esvaziar e enfraquecer o sistema judiciário. Dessa vez, essa semana foi Bezalel Smotrich, o ministro da Ocupação, o governador da Cisjordânia, que saiu atacando o ministro Yitzhak Hamid, o ministro não, o presidente da Suprema Corte, o juiz Hamid, que simplesmente falou que assim não dá, que esse tipo de atuação não será mais aceita, porque afinal de contas eles têm que respeitar a Suprema Corte. O Smotrich chamou o Itzhak Amit de juiz tendencioso, de criminoso no exercício da função. Disse que ele não tem autoridade para fazer o que ele está fazendo. Isso tudo porque ele votou duas vezes contra decisões que iam favorecer o governo. Numa ele ganhou e na outra ele perdeu, ele ficou em minoria. Mas o Smotrich, enfim, lançou uma ofensiva contra ele gigantesca. Isso não foi à toa. O Canal 14 já está fazendo uma campanha contra ele também há um tempo, chamando ele também de criminoso, de ladrão de terras, né? Porque ele estava sendo acusado ali pelo Canal 14 de ter se apropriado indevidamente de terras. E a verdade é que a polícia foi investigar o Itzhak Amit, e ela descartou todas as acusações, exceto uma, que ele atuou, a gente comentou isso aqui também no passado, em conflitos de interesses, num caso no qual o irmão dele podia ser favorecido. Assim, isso é importante falar. O cara que aceitou essa, é, tipo, que aceitou que aí tem jogo, não é exatamente uma indiciação, mas pode vir a ser. Ele é o presidente do o presidente do Conselho de Críticas ao Judiciário. É um cara que recentemente foi indicado pelo Yariv Levin. Então você não pode descartar que o cara está sendo tendencioso aí. Mas o cara também não pode aceitar qualquer coisa, né? Porque senão ele descredibiliza a própria instituição da qual ele faz parte. Então aí tem alguma coisa. Eu não acho que é suficiente, né? Mas depende do analista, tem gente que acha que é. Pode ser que eu não conheça todos os fatos e que agora a gente vai ver, mas essa aí pegou. E o que, assim, todo mundo aí, ninguém é imune a críticas, nem é paladino da justiça, por estar do lado certo da história em algumas situações, né? Enfim, no Brasil está acontecendo uma coisa muito semelhante, né, com o Alexandre de Moraes, que vocês estão vendo que a esposa dele está com uns contratos muito esquisitos, para dizer o mínimo.
E ele, enfim, o cara ter tido uma posição correta na luta contra a extrema-direita e o golpe não quer dizer que o cara não pode ser criticado e que ele não pode ser enfim, não pode estar envolvido num crime também e que o lugar dele não tem que ser ali. É uma pena quando isso acontece com pessoas que, num momento histórico tão importante, estão do nosso lado, mas enfim, a gente está aqui para passar pano para ninguém. Mas, no caso do Amit, ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte aí, a gente não sabe exatamente o que vai dar. Mas o Smotrich não esperou. Porque a campanha, ela é uma campanha que está sendo construída há muito tempo, né? Tem ministros do governo, inclusive o presidente do parlamento, que é enfim, é o segundo cargo republicano do país, né? Eles são atrás do presidente. Ele não reconhece o Yitzhak Amit como presidente da Suprema Corte. Ele falou, ele não convidou o Yitzhak Amit para o discurso do Trump, que é uma violação aos protocolos. Quando o Yitzhak Amit foi na reabertura do parlamento, aí sim ele foi convidado. Ele foi chamado de juiz Yitzhak Amit, não de presidente, o que é uma palhaçada. Então, outros ministros não o reconhecem como presidente da Suprema Corte. E essa é a política do governo, né? Incitar contra ele, é criar factoides, ou é pegar fatos pequenos e transformar em gigantescos. E essa semana o governo incitou mais uma vez contra o Judiciário, contra a Suprema Corte, porque o crítico geral do Estado, Israel tem esse cargo, né? O Mevaquer Amediná, o crítico geral do Estado chamado Netanyahu, não Netanyahu, Netanyahu Engelman, ele estava fazendo uma investigação sobre o 7 de outubro e sobre as falhas. E era uma investigação que ele estava fazendo de forma autônoma, e a Suprema Corte proibiu o Netanyahu Egelman de divulgar as informações da sua investigação. Você não pode divulgar essas informações, você tem que parar a tua investigação agora, não pode divulgar, porque está tendo um debate aqui sobre quem tem que fazer essas investigações, então você, por agora, vai ter que parar. E nada que você pesquisou até agora vai ser divulgado. Se a gente precisar do que você tem, isso vai ser solicitado. Obviamente que a direita atacou a Suprema Corte por isso, a direita, porque o Netanyahu Eggelman, ele teve muita facilidade, teve muito caminho aberto para investigar as Forças Armadas e pouca para investigar o governo. Ele é um cara que foi indicado pelo Netanyahu, então a gente sempre suspeita. E aí, por exemplo, o Amichai Shikli, que é o ministro da diáspora e da luta contra o antissemitismo, é o mesmo cara que convidou dois dos filhos do Bolsonaro para participarem de um evento em Israel no mês que vem aqui, ele disse que essa decisão da Suprema Corte não deve ser seguida. Ou seja, já não é o primeiro-ministro dizendo que não tem que seguir decisões da Suprema Corte. Para nossa sorte, o Netanyahu Eggelman, ele vai seguir a decisão da Suprema Corte, ele já disse. A Suprema Corte fala, eu aceito. Agora, eu acho que se essas informações não chegarem ao público, erros como aquele do 7 de outubro podem voltar a acontecer. Eu concordo com você, Netanyahu Eggelman. Eu acho que essas informações também têm que chegar ao público. Mas quem tem que investigar é o comitê correto, né? Não você. Então, a culpa das informações não chegarem ao público é que o governo não convoca esse comitê, né? Quando convocar, a gente vai saber tudo isso. E aí elas vão chegar. E não é você com a sua equipe pequena e sem uma fiscalização interessante, sem a participação da sociedade civil e de outros meios que tem que fazer essa investigação. Isso para mim está muito claro. Muita coisa para acontecer nisso aí, a bagunça e a continuação dessa política de esvaziar e acabar com todas as instituições da democracia liberal israelense. Continua, continua e é isso, é método, né? Então, é isso, terminamos, João. Terminamos aí as notícias de 2025 com, com as notícias excelentes, é isso. Vamos então para o nosso terceiro bloco para tratarmos de amenidades esta semana. Ô, João, é isso. Terceiro bloco, hein? Personagem da semana, a gente vai para a semana que vem. Tinha uma pessoa aí que eu preparei para comentar, mas enfim, a gente vai na semana que vem. E João tem uma dica cultural aí essa semana. Vai de quê? Tá no mudo. Tem a dica cultural e tem a palavra do dia também, a palavra da Palavra do semana. dia. Começa com o quê? Escolhe aí, cara. Vai, vai que vai, cara. Então, beleza. Olha só. A palavra da semana, eu vou começar com ela, é barad.
Barad, em hebraico, isso é uma coisa que eu estava conversando com meus filhos hoje, com meu filho mais velho, e eu entendi que, olha, isso aqui é um negócio meio estranho. Por quê? Porque Barad, né, significa chuva de granizo, mas também significa, sabe quando vocês vão tomar um suco, aquela Ah, eu ia raspadinha? perguntar se tu Pois tomava um. é, pois é, isso também chama Barato. barado, né? Aquela raspadinha. É. E você fala, ah, Acho que. faz sentido, né? Granizo e tal. Só que a raspadinha, ela parece muito mais com neve do que com granizo. Granizo são as pedras de gelo que estão É. caindo em cima de você, né? E neve não, neve é aqueles floquinhos. E quando você Sim. bebe, sei lá, uma batida de gelo, de limão com gelo ali, ou sei o que seja, o ice café, né? Também é um tipo de barado, fica lá naquela máquina girando. Na verdade, aquilo parece mais com neve do que com granizo. Pô, essa semana choveu granizo em cima de mim, eu até filmei, botei nas redes, cara, uns blocos de granizo grandes pra caraca, cara, pedra de gelo, tec, 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 fazendo um barulho Pô, desgraçado quando batia no carro. é E fortão, é. sempre chove granizo aqui em Israel no inverno, várias vezes. Essa foi só a É. primeira vez do Comum, ano. né? Pois é, a primeira vez do ano da estação. Mas, enfim, eu fiquei com essa pergunta, né? Se o negócio parece neve, por que não chama aquilo de neve, em vez de chamar de granizo? Mas, enfim, ficou isso. Barad significa granizo, e também essas bebidas que, pelo menos em português carioca, a gente chamava de raspadinha. É. Mas é, Esse- aqui você vai nesses quiosques assim que vendem sorvete, né, cara? Você olha assim, cara, tem 300 máquinas dessa raspadinha aí, uma de de todas cada as cor, cores, né? né? Por Meus filhos todas as adoram, tudo cheio de açúcar, né? açúcar, É, açúcar com corante, né, cara? E é. gelo, é isso, né? Meus filhos adoram essa Muito porcaria. saudável, muito saudável. Mas é engraçado mesmo. Barado. É a palavra da semana. E Chuva de granizo. a dica cultural que eu tô devendo aqui, até pouco eu não falo, Ah, mas chegou, né? Porque eu terminei de ler o livro finalmente. É um filme que, olha, eu pego, livro, não, caraca. É um livro que, olha só, tá traduzido para o português. Hein? O nome do livro em português é Despertar os Leões, da autora Ayelet Gundan Goshen. É uma das principais autoras israelenses no momento, né? Uma das mais vendidas, uma das mais famosas. O título em hebraico ele corresponde, né? Leair Arayot, que é Despertar Leões, né? Enfim, então o título tá traduzido de maneira literal. É um livro que foi escrito em 2014. Que eu não sei quando foi a tradução, mas esse livro se encontra na Amazon, por exemplo. Estou fazendo aí propaganda sem a Amazon pagar para a gente um centavo, mas beleza. Sim, ele se encontra lá, está disponível para o e-book deles. Enfim, e também está disponível para venda impressa, se não me engano, quando eu vi estava. Ele tem tradução para português. A Elliot Gundan Goshen, ela é uma escritora de 43 anos, tem vários livros publicados, um deles também traduzido para português, que eu ainda não li, chama Boa Noite Markovitch. Mas enfim, talvez algum dia eu possa ler e comentar com vocês. Mas esse livro, Despertar os Leões, é um livro bacana porque ele traz a realidade de uma parcela da população israelense sobre a qual a gente quase nunca escuta, que são os trabalhadores estrangeiros, especialmente os da África, que chegaram a Israel por meios ilegais, que muitas vezes têm status de refugiados e não podem ser deportados. Mas Israel também não lida com eles da maneira adequada, não dá para eles cidadania. E a história, basicamente, ela é sobre um médico de Beersheba, da cidade de Beersheba, que é a capital do Negev, capital da parte sul de Israel. É capital simbólica, né? Porque não existe esse conceito regionalmente aqui em Israel. É um cara que vem do centro do país, né? Que, enfim, os médicos são uma profissão de gente de classe média alta. Ele mora num povoado do lado de Beersheba chamado Homer. E ele enfim, tá casado com filhos, ele atropela um trabalhador ilegal e tudo que acontece no livro é decorrente desse evento. Não vou falar mais nada para não dar spoiler, mas isso que eu descrevi agora é menos do que a sinopse, né, do que a descrição do livro. Se vocês procurarem na internet, eles vão dar um pouquinho mais de informação. Mas o livro é bacana porque ele fala sobre as populações Ashkenazi e Mizrahi em Israel com bastante propriedade, e de uma maneira bem interessante e sensível, né? Ele fala sobre os trabalhadores estrangeiros também, sobre o lugar de onde eles vieram, né? No caso, principalmente da Eritreia. Fala sobre a situação do Negev, na situação em Beersheba. Enfim, é muito sensível, muito interessante o livro. Gostei bastante. Recomendo muito a leitura. E, enfim, fica aí a última dica cultural do ano, mas vocês só vão escutar no ano que vem, em 2026. Mas o livro vai estar aí, podem comprar.
Ele não fala dos palestinos, ele não fala disso. Bom, primeiro vocês não sabem se falou ou não, porque vocês não leram, pelo menos quem não leu. Segundo, ó, o livro foi de 2014, ele falava sobre questões que eram relevantes em Israel em 2014. Tá? E nem tudo que a gente fala aqui tem que falar sobre conflito. A sociedade israelense é muito mais rica do que somente o conflito, Porra, embora, isso aí. embora ele seja muito importante. É isso, né? Acho que isso é importante, né, cara? A gente não vive aqui só sobre a questão do conflito. É óbvio que o conflito é fundamental em muitas coisas que regem a nossa vida. Eu acho que talvez em grandes aspectos, né, grandes setores aqui da sociedade israelense, o conflito acaba regendo a gente em vários elementos, mas a vida é muito maior do que o conflito também, tanto para nós quanto os palestinos também, né? Acho que é importante isso sempre ser claro, até porque por isso também, né, a gente resolveu colocar há muito tempo que a gente não vem, não faz dica cultural, então há muito tempo também que a gente não faz música, né? A gente criou a nossa playlist de dicas de música também justamente para isso, né? A vida aqui em Israel ela é muito maior também do que a questão do conflito. É isso, eu também tenho uma dica cultural, mas eu vou deixar mais para frente para não gastar ela agora, cara. Enfim, mas fica mais para frente aí. Mas ela vem, ela vem. Bom, João, vamos então. A gente tem mais uma mensagem que foi mandada aí pela nossa ouvinte Keila Kenya, que vive aqui em Israel também, e ela mandou uma pergunta questionando a gente se a gente sabe informar da onde vem, né, o financiamento, da onde vem a grana não sei se são gangues, né, dessas quadrilhas, né? Eu acho que é melhor usar o Crime termo quadrilhas, organizado, né? crime organizado. É o crime organizado, né? O crime organizado no setor árabe da sociedade israelense. João, tem muita coisa, né? Tem questão de drogas, tem questões de carros roubados, tem questões de tráfico de armas, enfim, proteção, violência, né? Como se fosse Máfia, aquela máfia. proteção de segurança, máfia, enfim, vários elementos aí que ajudam a fortalecer esse crime organizado, né? No setor árabe. É parecido com máfia no mundo inteiro, né? Parecido com, enfim, É. a loja que você paga para que eles protejam deles mesmos, lidam com tudo que é ilegal, né? Por exemplo, drogas ilícitas, armamento que não é ilegal, mas a rigidez é grande para você conseguir, especialmente se você for árabe, né? Enfim, uma série de questões com roubo, né? Com pirataria, um monte de coisa enfim, que está no submundo do crime no mundo inteiro e obviamente que aqui não ia ser diferente. Agora, aqui os caras não têm poder de um PCC nem de um Comando Vermelho, não, tá? Já falando aí de clãs pequenos, de famílias e tal, do crime organizado, que são gangues de, no máximo, algumas centenas de pessoas, no máximo. A polícia poderia dar fim nisso muito facilmente, mas eles preferem fazer espetáculos para mídia, como estão fazendo agora no Negev, no sul de Israel. O Ben-Gvir foi até lá para fazer campanha eleitoral, basicamente às custas da repressão contra a população árabe de uma cidade inteira, ao invés de realmente combater o crime organizado como ele deveria. E como a gente comentou na semana passada, todos os números da violência em Israel pioraram em 2025, sem contar a guerra, né? Sem, tipo, deixando a guerra de lado. É isso, né? Eles não têm tanta força e eles ficam muito dentro da própria sociedade árabe, né? Eles não extrapolam para fora da sociedade árabe e eu acho que é por isso também que não há o combate, né? Além de ser o combate ao crime, além de ser uma política do atual governo de deixa se matar mesmo, né? Que eles não têm nenhuma preocupação com isso, é a política não ter política. Eu acho que o fato de também não extrapolar para a sociedade judaica para o setor judaico da sociedade israelense, faz com que também a polícia, o governo, né, deixe, né, continue implementando essa política de não ter política. É mais um acréscimo aí, né, mais um elemento junto a tudo isso. E é isso, atua em diversas áreas, né? Tem a questão da proteção a negócio, pequenos negócios, né? O cara, você abre uma loja, você tem que pagar uma grana, porque senão tua loja pode explodir em algum momento, né? Tem um botijão de gás, né? Alguma parada, enfim. Tem vários desse tipo de atuação, de extorsão, né? Enfim, é uma máfia, né? Como a gente vê também no Rio de Janeiro hoje, como é que chama? As milícias, enfim, acabam atuando de uma forma muito parecida. É isso, João. Terminamos. Não é Réveillon aqui, Novigod, aqui ainda em Israel, mas no Irã já. 11h20 terminando a nossa gravação. Episódio curtinho. Eu acho que também o país entrou, apesar de não ter clima de Réveillon, né? Acabamos entrando aí num clima, numa semana um pouco mais calma. Apesar de notícias
quentes, né? E bem importantes aí, uma semana um pouco mais calma. A gente volta na semana que vem com notícias, com tudo que acontecer, né? Vamos ver se vem mais calmo ou não. E aproveita aí, né, João, para desejar para todos os nossos ouvintes e ouvintes um super 2026, que seja um ano doce, que seja um ano de paz, que seja um ano de amor, e que seja um ano que a gente possa trazer boas notícias também, né? Pelo menos de vez em quando, para dar aquela respirada, aquela levantada na moral da rapaziada. Um ano de mudanças aqui, principalmente aqui em Um ano Israel. de mudanças, né? Tem eleição no final do ano. É para ter eleição no final do ano, né? Vamos ver. Vamos ver o que vem. Vamos noticiando tudo por aí. É isso, cara. Ficamos por aqui então. Nos encontramos na semana que vem, nos falamos na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio. Forte abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se / do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. É patreon.com / do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai! A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Alé Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alexandre Weiss, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Grum, Carolina Brant, Cecília Alca, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Becker, Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Weinfers, Daniela Hotban, Daniele Maromai, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Davi Bessler, Davi Koifman, Débora Blanc, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Yachimovitz, Fernanda Weitzman Becker, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Júlia Mordente, Glenda Rubstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Gak, Igor Sender, Ilan Chomrone, Ilana Laffer, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, João Renato Altman, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luciane Martins Zilbergeld, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Landi, Mária Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Muriel Correia, Padu de Almeida, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Tatiana Gruberger, o Heider Pires Souza, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Heinstein, Yuri Jacob Lumer,